Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. Finalmente eu chego em René Descartes, que é considerado propriamente, por excelência, o filósofo fundador da modernidade. Antes de prosseguir no tema, eu peço a sua gentileza de dar o like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e partilhar nas suas redes sociais se achar pertinente esse trabalho de difusão filosófica ou difusão científica, se preferir. Muito bem, René Descartes é considerada a referência mais imediata quando nós pensamos a modernidade e a modernidade filosófica em particular. Eu fiz uma longa digressão a partir do Renascimento até chegar aqui, porque ainda que o autor passado, Francis Bacon, é também considerado um filósofo moderno, mas ele talvez ficou também aí muito ligado à ideia de ciências modernas também. E aí seria uma disputa para saber qual dos dois, digamos, é mais moderno ou não, mas René Descartes é por excelência essa figura. Eu me dediquei, portanto, a falar um pouco mais dessas bases que começam no Renascimento até este momento, porque quando a gente estuda história da filosofia, numa primeira demão, nós realmente gravamos que Descartes é a grande figura. Mas dentro da obra do René Descartes tem muitas questões e perguntas que são melhor compreendidas, esclarecidas, quando nós compreendemos esse contexto que vem do Renascimento até a sua obra. Enfim, neste vídeo eu vou falar mais dos aspectos gerais do autor e vou dedicar também uma série de outros vídeos para tratar sobre os seus temas, sempre em forma de pílulas, mas dando atenção um pouco mais aos vários temas. Em termos biográficos, nasce em Lai, em 1596, lembrando que latinizaram o Descartes, então ficou Cartésios, de onde vem cartesiano, plano cartesiano e outras coisas. Depois ele foi estudar em La Flèche, em Anjou, um colégio jesuíta que foi extremamente importante para a sua formação. Fez depois direito em Poitiers e aqui entre 1618 e 1620 participou da Guerra dos 30 Anos, em grupamentos de exércitos diferentes, mas teve essa participação. Em 1619 tem aí uma ideia de revelação intelectual. Essa discussão sobre revelação no interior do racionalismo é uma discussão bem longa, afinal de contas, como pensar em revelação em termos racionais e não em termos religiosos. E aí começa as suas produções filosóficas que nos interessam. Regra para a guia do intelecto. Em seguida, 1629, muda para a Holanda, fica lá entre 29 e 49, onde então publica as suas grandes obras de referência. O Discurso do Método, Meditações Metafísicas, Princípios de Filosofia, As Paixões da Alma, e em 1650, a convite da rainha da Suécia, ele se muda em fevereiro o convite é feito em 1649, ele se muda em 1650, em fevereiro, dado intensos frios da Suécia, ele pega uma pneumonia e morre. Após isto, os restos mortais, em 1667, já são trasladados para a França, onde os seus restos mortais estão em Saint-Germain-des-Prés, em Paris. Os próximos vídeos, aqui mais ou menos, eu terei uma lista de seis tópicos que eu vou tratar nesses vídeos, falando então do que é a contribuição deste pensador. O próximo será exatamente sobre a crítica da cultura. É interessante que quando você começa a pensar certos métodos, ele sempre parte de uma crítica do que está posto, e é desta leitura do que está posto, e obviamente uma contraposição a isto, que eu diria que estas épocas começam, e é por isso que surgem novas épocas, e de certa maneira essas novas épocas têm uma dificuldade, digamos assim, inicialmente, de se relacionar com o estabelecido, e enfim, mas depois nós habituamos ao que foi, digamos assim, avançado. Número 3. Pois bem, continuando a nossa videoaula, não foi tão cartesiana, portanto não foi tão linear,
e tivemos que sair de um cenário em função da chuva e vir para outro cenário, aqui a cozinha, uma filmagem interna. Portanto, na sequência desses vídeos que eu irei fazer durante a semana, nestes três, após a ideia de uma crítica de cultura do seu tempo, nós vamos verificar isso em Francis Bacon, René Descartes e todo o Renascimento, esta demanda de construir um novo método. E é em função dessa construção de um novo método que cria-se, digamos assim, um aparato cultural que depois de muito tempo nos é muito familiar. Hoje nós somos modernos, há uma grande discussão se seríamos pós-modernos ou não, mas é muito mais provável que somos ainda pessoas modernas, porque os temas que a modernidade construiu enquanto cultura parecem ainda muito bem estruturados em nossos dias. Nessa ideia, então, que esses pensadores sempre questionam o estabelecido e constroem uma nova chave de produção de leitura da realidade, poderíamos dizer hoje em dia que o fenômeno, por exemplo, da educação e da educação mediada por tecnologia passa pela mesma característica. Temos um modelo estabelecido e é sempre muito delicado a ideia de que um novo modelo poderá substituir aquele outro modelo. Muitos vão pegar assim, construir reflexões de ordem moral sobre o modelo anterior, o novo modelo, que não tem a ver propriamente com uma coisa. Então será comum, não só Francis Bacon, mas Descartes, ter cuidado em falar sobre moral, porque uma das preocupações é exatamente que o novo método desmoralize as pessoas e etc. Vou retomar isso um pouco melhor, mas eu acho extremamente pertinente que modificações estruturais são necessárias de tempos em tempos para que a gente possa dar resposta à nossa vida. E na contemporaneidade, o uso de tecnologias para o ensino, por exemplo, tem colocado isto. E a radicalidade dessa diferença, dessa modificação para os nossos dias, que não é reproduzir, por exemplo, o ensino presencial dentro do ensino virtual. Existe mesmo uma mudança cognitiva da forma como esse processo de transmissão se dá. Portanto, não é pegar uma sala de aula e filmar e depois colocar no YouTube. Não, a coisa é um pouco ainda mais diferente, porque o instrumento propõe uma nova forma de abordar a realidade. E isso implica, muitas das vezes, novas teorias. Pois bem, passada essa ideia da crítica cultural imediata para que se avance com um novo método, passarei à ideia de las règles de la méthode, que é fundamental em Descartes, né? Como é que as regras desse novo método funcionam. Basicamente, ele coloca aqui em 4, que é a ideia de evidência racional, análise racional, síntese racional e controle. Isso depois nós vamos abordar de novo e vamos ver como que isso é a modernidade por excelência. Na etapa 4 aqui da minha nomeação de vídeos, a dúvida metódica, le doute méthodique, que gera uma certeza fundamental, que é o famoso cogito ergo sum. Penso, logo sou. Muitas das vezes traduzem por existo, mas sou costuma ser melhor. Também vou falar então do que é essa dúvida metódica. Esta, por exemplo, cria um pânico geral, porque quando o autor convida a colocar tudo sob suspeição, para os moralistas isso é um absurdo, não podemos fazer isso de jeito nenhum. Mas se trata de uma dúvida metódica, é um método de trabalho. Não quer dizer que o filósofo vai colocar em dúvida tudo, a ponto de colocar em dúvida tão radical a si mesmo, que depois não consegue ir para lugar nenhum, porque não sabe quem se é. Não é este caso, é um método. Vamos abordar isso também. Depois desse, num quinto vídeo, a existência e o papel de Deus. Vai ser importante porque quando Descartes separa o mundo racional, o mundo fora da razão, fica difícil entender como que uma coisa liga a outra. E aí a ideia do papel de Deus para fazer essa conexão entre a res cogitam e a res extensa, que é um tema muito clássico da filosofia deste pensador. Por fim, no número 6 aqui, o mundo é uma máquina e ele tem basicamente matéria e movimento. Então a ideia que se associou à modernidade, que tudo é conhecido como uma mera mecanicidade. Vamos aprofundar esse tema e ele parte aqui de René Descartes. Depois vamos falar um pouco mais da alma e do corpo, essas duas substâncias da realidade que não se conectam na percepção do René Descartes, devemos lembrar. E por fim, no último vídeo dessa série do René Descartes, dentro da série Pílulas Filosóficas, Filosofia Moderna, as regras da moral provisória, né?
E aí, mais um tema extremamente polêmico em Descartes, submeter a vontade à razão. O próximo autor que eu vou abordar é Spinoza. É um autor muito interessante, porque é um autor que trata de uma perspectiva diferente do Descartes. Se aqui o grande tema cartesiano é a ideia de que uma racionalidade domina a condição humana, perpassada por uma outra, digamos assim, força que seria a vontade, e que Descartes preconiza que a razão domine essa vontade, Spinoza vai dizer que a grande bobeira do ser humano é tentar dominar as suas paixões. A forma de se relacionar com esta força que está dentro de nós é uma outra forma. Não é jogar a razão contra os afetos que a gente vai ganhar essa luta, porque não vai. Porém, esta parte eu deixo lá para frente para o Spinoza. Essa semana que segue eu vou concentrar-me em René Descartes. Muito obrigado e até uma próxima vez, próximo vídeo aula. Mais uma vez, não deixe de deixar o like, escrever e compartilhar se achar pertinente.